Meu nome é Karen. Tenho 56 anos e fui expulsa do casamento do meu filho pela noiva na frente de 200 convidados, incluindo metade da minha família, o pai dela, que é dentista e é rico, e o melhor amigo de infância do meu filho, que nem me olhou nos olhos quando eu fui embora. Você já foi mandada embora do casamento do seu filho? Se algo assim já aconteceu com você, deixe nos comentários. Se você gosta de histórias assim, curta e inscreva-se. Isso ajuda muito, e eu adoraria ter você aqui. Eu não gritei, não fiz cena, não perguntei por que nem implorei para ficar. Simplesmente fui embora. Mas não antes de ouvir uma frase que me disse tudo o que eu precisava saber e que nunca deveria ter ouvido. Mas antes de chegar lá, você precisa entender uma coisa. Eu não vim do drama. Criei o Jason sozinha desde os 4 anos de idade, depois que o pai dele foi embora. Trabalhei em 2 empregos, primeiro como caixa de banco, depois à noite no balcão de atendimento ao cliente da Target para mantê-lo na escola, para conseguir os sapatos que ele queria, para mandá-lo ao baile de formatura com um smoking decente. E quando ele entrou na faculdade, chorei tanto no estacionamento que tive que mentir e dizer que minhas alergias estavam piorando. Então, não, eu não esperava que ele se casasse com alguém como a Marissa, o tipo de mulher que nunca precisava usar cupons ou pegar transporte público, que achava meu Honda Civic bonitinho, de um jeito vintage. Mas eu aceitei. Sorri. Levei flores para o jantar de noivado. Me ofereci para ajudar no planejamento. Fui rejeitada rapidamente. No começo, foram pequenas coisas. Não fui convidada para a prova do vestido. Ela disse que eram só as madrinhas e a família mais próxima. Eu não estava listada no site como mãe do noivo, apenas a mãe e o pai dela, num parágrafo sobre o quanto a apoiavam. Não disse nada. Quando perguntei ao Jason sobre isso, ele disse para não levar para o lado pessoal. Você sabe como ela é, disse ele. Ela fica estressada com as aparências. Foi assim que ele descreveu. Estresse, como se fosse uma desculpa válida para me apagar de tudo. Mesmo assim, comprei um vestido. Azul claro, mangas compridas, nada chamativo. Não queria parecer que estava tentando competir. Fiz o cabelo em um salão melhor do que o normal, porque o do meu bairro estava fechado para reformas. Fiz as unhas de um rosa claro e até passei a noite anterior em um hotel para estar por perto e não correr o risco de me atrasar. Não dormi muito. Fiquei preocupada em esquecer o cartão, o presente ou tropeçar ao caminhar até o meu lugar. Você não entende, a menos que tenha sido a mãe solteira tentando fazer tudo certo. Você sempre se sente a uma palavra errada de ser rotulada de difícil ou dramática. Cheguei ao local na hora certa, não adiantada. A Marissa me disse especificamente para não chegar cedo. Vamos tirar fotos, e as meninas estarão meio vestidas, disse ela, como se eu fosse uma intrusa. Então, respeitei. Entrei no estacionamento, conferi minha maquiagem no espelho 2 vezes, segurei meu presente contra o peito e caminhei em direção ao jardim onde tudo estava arrumado. Vi as cadeiras brancas, o arco floral, o pastor em pé ao lado. As pessoas já estavam sentadas, conversando. Vi a mãe dela parada perto da entrada, com um vestido creme que parecia quase um vestido de noiva. Ela não olhou para mim. Avistei um lugar vago na segunda fileira, não na primeira. Não sou tão arrogante assim. E comecei a me dirigir para lá. Foi então que Marissa apareceu, se colocando no meu caminho como se estivesse me esperando. Sua maquiagem estava mais pesada do que o normal e sua boca estava tensa. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela. Seu tom não era de confusão nem de surpresa. Era ensaiado. Sorri, pensando que talvez ela estivesse brincando. Estou aqui para o casamento, disse baixinho. Ela não sorriu de volta. Você não deveria ter vindo, disse ela secamente, como se fosse um fato, não um insulto. Pesquei. Do que você está falando? Revogamos seu convite ontem à noite, disse ela. Você não checou seu e-mail? Olhei para ela. Não tinha. Eu estava me vestindo, tentando acalmar os nervos. Quem diabos verifica o e-mail na véspera do casamento do filho único? Você não pode estar falando sério, eu disse. O Jason é meu filho. Ela cruzou os braços. E ele concordou. Decidimos que seria menos estressante assim.
Você tornou tudo mais difícil do que precisava ser. Olhei para trás dela. Jason estava parado perto dos padrinhos, meio na sombra. Ele olhou para mim e depois desviou o olhar. Não disse uma palavra, nem mesmo um gesto com a mão. Nada. E isso, sinceramente, doeu mais do que qualquer coisa que Marissa disse. Você disse para sua própria mãe não ir ao seu casamento? Perguntei mais alto do que pretendia. As pessoas se viraram. A mãe dela se aproximou e pousou a mão em seu braço. É melhor você ir embora agora, antes que tenhamos que fazer um escândalo maior por causa disso, disse ela. Olhei ao redor. Cada par de olhos parecia um holofote. Eu era o espetáculo agora. A mulher triste demais, barulhenta demais, desesperada demais para perceber que não era desejada. Minha garganta fechou. Engoli em seco. Tudo bem, eu disse. Se é isso que você quer. É sim, disse Marissa rapidamente, e sua mãe assentiu. Virei-me sem dizer mais nada. Minhas mãos tremiam. Minhas pernas pareciam que iam ceder. Passei por 2 convidados que eu conhecia, amigos do Jason do ensino médio, e eles me deram sorrisinhos de pena, como se eu fosse um drama no qual eles não queriam se envolver. Quando cheguei à beira do jardim, passei pelo caminho onde os vendedores descarregavam as coisas de última hora. E foi então que vi o pai da Marissa ao telefone. Ele não estava tentando ser reservado, apenas andando de um lado para o outro em direção à área da cerimônia, falando rápido. E, ao passar, captei uma única frase: contanto que ela não fale, estamos seguros. Era isso. Só isso. Mas caiu como um martelo porque eu tinha visto algo alguns meses antes. Algo que não achei grande coisa na época. Um documento com o nome do Jason nele, e outro nome que eu não reconheci. Uma conta bancária compartilhada que não tinha razão de existir. Achei que fosse um erro. Nunca perguntei. Mas agora tudo fazia sentido. Eles não tinham me excluído só porque eu não estava bonita o suficiente para o casamento. Eles estavam com medo. E, ao tentar me apagar, cometeram o maior erro de todos. Me fizeram prestar atenção. Depois daquele desastre no casamento, voltei direto para o quarto de hotel que havia reservado para aquela noite, sentei-me na beira da cama e fiquei olhando para o carpete por 1 hora. Não chorei, não porque não doesse. Meu Deus, doeu, mas porque senti algo mais forte do que a tristeza surgir. Senti clareza, como se meu cérebro tivesse voltado ao foco pela primeira vez em anos. Pensei em Jason, em como ele desviou o olhar quando ela me mandou embora. Não era só nervosismo. Não era um homem preso no meio da confusão. Era um homem que fez uma escolha. Deitei-me na cama, completamente vestida, ainda de sapatos, e pensei em cada momento do ano passado que, de repente, fazia sentido. Quando Jason me contou que estava namorando Marissa, tentei ser educada. Ela era muito elegante, o tipo de mulher que sempre tinha as unhas impecáveis e era do tipo que só pensava em vinho. Ela nunca me fez uma única pergunta sobre mim. Toda vez que jantávamos, eu me sentia um caso perdido. Ela sorria largamente, ria educadamente demais e depois olhava para Jason e perguntava: podemos ir agora? Lembro-me de uma vez me oferecer para ajudar com os convites de casamento. Ela me disse: tudo bem. Estamos usando um serviço de design. É meio complicado para quem não está acostumado. Como se eu não soubesse usar um site. Outra vez, perguntei se poderia levar as fotos de infância do Jason para a mesa de recordações. Ela disse: já escolhemos o tema. Vamos adotar o minimalismo. É só uma estética mais clean. O que ela queria dizer era que não havia espaço para nada pessoal que não se encaixasse na sua visão do Instagram. Quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que tinha sido gradualmente excluída por meses. Eu não estava sendo dramática. Eu estava sendo apagada. E deixei isso acontecer porque disse a mim mesma que estava sendo respeitosa. Mas respeitosa não significa invisível. E então surgiu aquela coisa estranha que eu tinha afastado da cabeça, o documento bancário compartilhado. Foi há uns 6 meses. Jason tinha me pedido para pegar a correspondência dele enquanto ele e Marissa estavam viajando.
Eu a levei para dentro e a organizei no balcão da cozinha dele, como já tinha feito centenas de vezes quando ele estava na faculdade. Um envelope estava meio aberto, de um banco privado. Vi o nome dele e, embaixo, outro nome, Clarence M. Sedal. Não sei por que me lembrei desse nome exato, mas ele me marcou. Não era Marissa, nem nenhum amigo ou parente que eu conhecesse. A conta tinha um saldo de mais de $110.000, o que era estranho, pois Jason tinha me contado que havia tomado empréstimos para parte do casamento. Mais tarde, perguntei-lhe casualmente se ele tinha uma conta conjunta, e ele disse que não. Simplesmente não. Sem explicação. Deixei para lá. Agora, gostaria de não ter deixado, porque a frase que ouvi no casamento, contanto que ela não fale, estamos seguros, me conectava com alguma coisa. Eu ainda não sabia o que, mas sentia o calor no peito. Eu não estava mais com raiva. Eu estava alerta. Saí do hotel na manhã seguinte, ainda de vestido, o cabelo bagunçado, sem maquiagem, e fui direto para casa. Não contei a ninguém o que aconteceu, nem mesmo a minha irmã. Passei o dia inteiro andando de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Ligar para o Jason, exigir uma explicação? Mas por que me preocupar? Ele já tinha escolhido o lado dele. Peguei meu laptop antigo naquela tarde e pesquisei o nome Clarence M. Sedal no Google. Nada apareceu de início, apenas alguns obituários, uma concessionária de carros. Mas então tentei Clarence M. Sedal com fraude, e o primeiro resultado foi um PDF de um processo judicial de 2 anos atrás. Um processo civil, algo sobre manipulação de identidade e especulação imobiliária. O nome estava enterrado em uma lista de empresas de fachada. Não era prova, mas era um fio condutor. Passei as horas seguintes tentando manter a calma. Não estava tentando construir um caso ou me vingar. Queria saber o que eles estavam escondendo. Porque Marissa, os pais dela e Jason de repente me trataram como uma ameaça. Se eu fosse uma mãe inofensiva e distante, eles poderiam ter me ignorado. Mas não o fizeram. Eles me silenciaram. Isso significava alguma coisa. Comecei a rever tudo. E-mails, mensagens de texto, mensagens de voz. Marissa sempre foi cuidadosa. Nunca houve conflitos por escrito, apenas longos silêncios e recusas vagas e educadas. Mas uma coisa se destacou. No dia seguinte ao pedido de casamento de Jason, ele me enviou uma foto do anel. Eu respondi, ela parece feliz. Estou orgulhosa de você. 1 minuto depois, ele respondeu, que bom que você está a bordo. Isso soou estranho. A bordo? Como se fosse um acordo, não um relacionamento. Não dormi naquela noite. Fiquei acordado pesquisando empresas de fachada e contas conjuntas. Eu me sentia ridículo e paranoico, mas também profundo demais para parar. Lembrei-me de mais uma coisa. Da vez em que a Marissa veio à minha casa apenas uma vez, logo depois do noivado. Eu lhe ofereci chá. Ela recusou. Enquanto eu estava na cozinha, a vi na minha estante segurando uma das minhas pastas de impostos. Ela sorriu e disse: "Você é tão organizada." Na época, pensei que fosse apenas uma conversa fiada e constrangedora. Agora me pergunto se ela estava procurando alguma coisa. Esse pensamento me manteve acordado a noite toda. Na manhã seguinte, liguei para uma velha amiga do meu primeiro emprego no banco, Daniele. Ela havia se tornado diretora de conformidade de uma instituição financeira privada. Perguntei se ela poderia me ajudar a entender como alguém poderia usar contas conjuntas para esconder dinheiro ou nomes. Ela hesitou, perguntou o que estava acontecendo e eu disse: "Acho que meu filho está sendo usado e acho que eu não deveria ter visto algo que vi." Ela concordou em almoçar conosco. Quando mostrei a captura de tela parcial que tirei da conta meses atrás, seu rosto mudou. Ela disse: "Karen, isso está estruturado para parecer legítimo, mas não é. Esse segundo nome está listado como co-signatário silencioso. Isso costuma ser um sinal de alerta nessas configurações." Perguntei que tipo de configuração. Ela disse: "Geralmente fachadas comerciais falsas, imobiliárias, às vezes trocas de identidade. As pessoas usam parentes, sócios, qualquer pessoa que achem que não fará perguntas." Meu estômago revirou. Jason não era burro,
mas era ingênuo quando se tratava de impressionar as pessoas. Comecei a me perguntar se ele sequer sabia no que tinha se metido. Eu ainda não tinha contado tudo para Daniele. Precisava de mais. Voltei para casa, peguei e-mails antigos, imprimi capturas de tela e criei uma pasta. Coloquei um rótulo nela, só por precaução. Mas, no fundo, eu sabia o que estava fazendo. Eu estava me preparando, não para a vingança, mas para a exposição. Eu não ia deixar que me pintassem como a mãe louca que não conseguia se soltar. Eu seria a única a perceber a mentira. Eles me mandariam desaparecer. Eu faria o oposto. Eu ia cavar até que a maldita coisa toda viesse à tona. Levei mais uma semana para admitir para mim mesma que não estava mais apenas olhando para um documento financeiro estranho. Eu estava investigando meu próprio filho. Essa percepção foi como engolir cacos de vidro, mas eu não conseguia esquecer o que já havia conectado. Eu não estava procurando problemas. Eu não estava tentando arruinar o casamento dele. Eu não estava agindo por ciúmes ou ressentimento, como eu sabia que me acusariam. Eu simplesmente não conseguia parar de pesquisar porque quanto mais eu encontrava, menos sentido fazia. Depois daquele almoço com a Daniele, não dormi muito. Fiquei repassando o que ela dizia. Consignatários silenciosos, fachadas falsas, trocas de identidade. Eu nem sabia que essas coisas eram coisas que as pessoas realmente faziam. Naquela noite, peguei uma planilha e comecei a organizar tudo. Listei cada data, nome, número de conta e trecho de memória que eu tinha. Fiz uma linha do tempo. Começou a parecer menos com paranoia e mais com um padrão. Jason tinha aberto aquela conta logo depois de conhecer Marissa. Não antes, não aleatoriamente, logo depois. Foi então que me lembrei de outra coisa estranha. De repente, ele começou a se vestir melhor. Ternos, relógios caros, até um aluguel de carro novo que não condizia com o salário que ele me dizia que ganhava. Na época, imaginei que a família da Marissa devia estar ajudando. Pensei que talvez estivessem emprestando dinheiro a ele, ou talvez ela fosse apenas uma boa influência. Mas agora eu pensava, não, era tudo uma questão de imagem, fachada, fingir que estava tudo bem para que ninguém fizesse perguntas. Eu continuava voltando para aquele nome, Clarence M. Sedal. Não estava só naquele documento bancário. Agora eu me lembrava. Havia também uma correspondência endereçada a esse nome no antigo apartamento de Jason quando eles se mudaram juntos. Cheguei a brincar com isso uma vez e disse: a correspondência do seu vizinho foi parar na sua caixa de novo? Ele riu e respondeu: provavelmente sim. Mas agora eu não acreditava mais nisso. Liguei para o escritório de locação, fingindo verificar o histórico do inquilino, e perguntei se algum Clarence M. Sedal já havia estado no contrato. A recepcionista hesitou, me colocou na espera e depois voltou e disse: não posso divulgar essa informação. Desculpe. Ela parecia nervosa. Isso me disse o suficiente. Imprimi a linha do tempo, coloquei-a na pasta e decidi que precisava de mais do que apenas palpites. Precisava de algo inegável. Então, vasculhei as caixas antigas do Jason em minha casa, as que ele havia deixado quando se mudou para a casa da Marissa. Em uma delas, encontrei um HD externo antigo. Conectei-o ao meu laptop. A princípio, eram apenas arquivos da faculdade, redações, fotos das férias de primavera e documentos de imposto de renda. Mas então encontrei uma pasta chamada Faturas de 2022. Dentro, havia dezenas de PDFs. A maioria eram faturas típicas de trabalhos freelance de design e serviços de consultoria, mas dois arquivos se destacaram. Um era de uma empresa chamada CBM Consulting Group, no valor de $2.025. Outro era da Equinox Logistics, no valor de $37.000. Nenhuma delas tinha endereço real. Pesquisei os nomes das duas empresas no Google e não encontrei nada. Casca em branco. Parecia papelada de verdade, mas era oca. Imprimi também. Então fiz algo de que não me orgulhei. Dirigi até a casa do Jason sabendo que ele estaria no trabalho. Eu ainda tinha uma chave reserva de quando ele se mudou. Disse a mim mesma que só daria uma olhada, sem mexer em nada, sem abrir gavetas. Isso não durou. O escritório dele parecia imaculado. Imaculado demais.
sem bagunça, sem fios fora do lugar. Mas sua lata de lixo estava cheia. No topo da pilha, um envelope amassado de um escritório de advocacia com o nome Baxter e Lane na ponta. Eu o pesquei e o alisei. Estava endereçado a Marissa, não a Jason. Dentro, uma carta confirmando a finalização de uma mudança de nome. Clarissa MC Dal para Marissa Lane. Fiquei paralisada. Li 3 vezes para ter certeza de que não estava tendo alucinações. Marissa Lane não era seu nome de nascimento, e ela o mudou legalmente apenas 8 meses depois do noivado. Aquilo não era normal. Não era romântico. Era tático. Tirei uma foto da carta com o meu celular e a coloquei de volta exatamente onde a encontrei. Então, abri o arquivo dele. Não estava trancado. Havia arquivos de impostos, olerites e uma pasta de papel pardo com um rótulo legal. Abri. Dentro, havia cópias de NDAs, acordos de confidencialidade, com 3 nomes diferentes. Eu os examinei. Estavam datados há 2 anos e assinados por Jason. Não havia menção alguma ao propósito, apenas linguagem vaga sobre dados proprietários e acordos pessoais. Os nomes dos signatários não eram Marissa ou Clarence. Eram aleatórios. Janine alguma coisa, um Michael, e um deles apenas com a inicial RT. Por que meu filho teria acordos de confidencialidade com pessoas que não são parentes? Eu não os levei. Apenas memorizei a estrutura. Quando cheguei em casa, comecei a pensar nos motivos. O que Marissa ganhou com esse casamento? O que Jason ganhou? E do que eu estava sendo mantida longe? Porque era disso que se tratava. Eles não me queriam no casamento, não porque eu fosse constrangedora, mas porque eu era perigosa para a estrutura deles. Eu poderia fazer perguntas demais. Eu poderia me lembrar de muita coisa. Eu poderia ver a pessoa errada entrar e reconhecê-la. Não se tratava de família. Tratava-se de exposição. E quanto mais eu pensava naquele dia, na expressão no rosto de Marissa, na postura de sua mãe, no silêncio de Jason, mas eu sabia que aquilo não era algo que eu pudesse ignorar. Não era uma questão de eu perdoar o Jason. Não era uma questão de ele me amar ou não. Era uma questão do que eles estavam escondendo e do tipo de vida que estavam construindo. E se achavam que eu ficaria quieta só para não causar problemas, escolheram a mulher errada. Eu estava cansada de bancar a apoiadora. Cansada de esperar que ele caísse em si. Eu ia puxar o fio da meada até que tudo se desfizesse, começando pela mudança de nome. Eu já tinha uma amiga que trabalhava no cartório da cidade. Liguei para ela na manhã seguinte e pedi um favor. Ela abriu o processo de mudança de nome e confirmou o que eu tinha visto. O processo havia sido acelerado e aprovado legalmente, com documentos de verificação de identidade que pareciam estranhos. Um passaporte emitido em outro estado, uma conta de luz de um endereço que não existia mais. Perguntei se ela poderia me enviar cópias. Ela disse que não deveria. Eu disse que isso poderia salvar a vida de alguém. Ela não fez mais perguntas depois disso. Quando desliguei, percebi que não estava mais apenas bisbilhotando. Eu estava sentado em algo sério. Isso era fraude, manipulação de identidade, possivelmente lavagem de dinheiro. E meu filho, sabendo ou não, estava no meio disso. Sentei-me, abri a pasta que eu estava montando e adicionei uma nova seção intitulada Prova de Fraude de Identidade. Então, me acomodei e analisei tudo o que havia reunido. Eu ainda não estava pronto para agir, mas estava chegando perto, muito perto, e eles não tinham ideia do que estava por vir. Não dormi por 3 noites depois disso. Não porque estivesse com medo, mas porque, toda vez que fechava os olhos, repassava todas as conversas que tivera com Jason nos últimos 2 anos, analisando seu tom, suas palavras e todas as pequenas coisas que eu havia ignorado antes. Eu estava vendo tudo de forma diferente agora. Ele não estava apenas distante. Ele estava controlado, condicionado, administrado, como se cada passo em seu relacionamento com Marissa tivesse sido planejado para mantê-lo isolado, dócil e confortável o suficiente para parar de fazer perguntas. Ou talvez ele nunca tenha sido tão inocente. Talvez ele tenha visto o dinheiro, o estilo de vida, a imagem, e feito vista grossa. Esse pensamento me embrulhou o estômago.
Eu ficava me repetindo que ele ainda era o garoto que costumava me trazer flores silvestres do pátio da escola, que uma vez chorou quando eu trabalhei 3 noites seguidas e esqueci de assinar sua permissão. Mas o homem em que ele se tornou, aquele que permaneceu em silêncio enquanto sua noiva me expulsava do casamento para o qual o ajudei a criá-lo, era alguém que eu não reconhecia. Foi então que decidi que não podia me dar ao luxo de esperar por mais clareza. Já estava farto. Simplesmente não sabia para onde levar aquilo. Eu sabia que não podia ir à polícia com metade da pasta e palpites. Precisava de alguém que acreditasse em mim, me ajudasse a entender a base jurídica em que eu estava e me protegesse de estragar tudo acidentalmente dizendo a coisa errada. Então, liguei para Lisa, uma mulher com quem trabalhei no banco 15 anos atrás, que mais tarde se tornou investigadora financeira de uma empresa privada. Não nos falávamos há anos, mas eu ainda tinha o número dela salvo. Ela atendeu no segundo toque. Depois de alguns minutos constrangedores de conversa, eu disse a ela: acho que meu filho está sendo usado em um casamento que faz parte de algo maior, fraude, talvez lavagem de dinheiro, e acho que ele sabe e está encobrindo isso, ou está sendo manipulado. De qualquer forma, tenho documentos e preciso saber o que estou vendo antes de agir. Ela não riu. Não me disse que eu estava sendo dramática. Apenas disse: você pode me enviar tudo o que tem? Naquela noite, digitalizei todos os documentos que havia coletado. Capturas de tela, e-mails, os PDFs das faturas falsas, a carta de mudança de nome, até fotos dos acordos de confidencialidade e o extrato bancário com o nome de Clarence. Coloquei tudo em um drive, etiquetei como fundo de família e enviei. Lisa ligou na manhã seguinte, e seu tom havia mudado completamente. Karen, disse ela, você não está imaginando isso. O que você tem aqui, se esses documentos forem reais, aponta para uma operação, não apenas um golpe de casamento, uma armação real, possivelmente parte de um esquema maior. Ela perguntou se eu conhecia mais nomes. Contei ela sobre os acordos de confidencialidade, os nomes que vi, as empresas de fachada estranhas e a conta que parecia offshore. Ela disse: preciso conversar com alguém de confiança sobre isso. Eu disse a ela para fazer o que fosse necessário, mas que mantivesse meu nome fora até que soubéssemos com o que estávamos lidando. Eu não estava apenas me protegendo. Eu estava protegendo o Jason. Porque, mesmo que ele tivesse se metido nisso conscientemente, eu não conseguia me livrar da ideia de que ele estava mais envolvido do que imaginava e provavelmente achava que o silêncio era o caminho mais seguro. As pessoas acham que o silêncio é neutro. Não é. É um escudo e uma arma, dependendo de quem o segura. Fiquei em casa naquela semana, mal saindo de casa, checando meu celular a cada 10 minutos, esperando a próxima atualização da Lisa. Quando chegou, não foi boa, mas era o que eu precisava. Ela ligou e disse: o nome Clarence M. Sedal já apareceu em outra investigação, anos atrás, ligada a esquemas de imigração e roubo de identidade. Não o suficiente para indiciar, mas ele desapareceu do radar. Provavelmente nem é um nome verdadeiro. E as empresas nessas faturas fazem parte de um modelo conhecido usado em golpes de fachada. Estamos falando de fraude internacional. Karen, eu me senti doente e justificada ao mesmo tempo. Não se tratava apenas de um golpe fiscal duvidoso. Era sério. Perguntei a ela o que eu deveria fazer. Ela disse: você precisa parar de investigar sozinha. Você já fez mais do que a maioria das pessoas jamais faria. Se for às autoridades, vá com um advogado. E se ainda não estiver pronta para isso, proteja suas provas. Mantenha backups. Mantenha-as seguras. E não os confronte diretamente. Ainda não. Essa última parte foi a mais difícil. Toda vez que eu pensava na cara de convencida da Marissa no casamento, em como ela estava ali me dizendo que eu não era bem-vindo no dia mais importante do meu filho, eu queria dirigir até o apartamento deles, jogar todas as páginas de provas na mesa da cozinha e ver a falsa inocência dela se estilhaçar. Mas não fiz isso. Guardei tudo porque agora eu tinha a única coisa que eles nunca imaginaram que eu teria: poder. Poder de verdade. Não fofoca, nem emoção, mas a verdade, verificada, organizada e pronta. Naquele fim de semana, fiz 3 cópias do Drive. Escondi uma em uma caixa à prova de fogo, dei uma para Daniele e enviei a mim mesma em um envelope lacrado com data e hora assinadas. Então,
Se alguém tentasse alegar que eu havia falsificado ou fabricado alguma coisa, eu tinha uma cópia com carimbo de data e hora, fechada e pronta para ser enviada. Também escrevi uma carta para o Jason. Não a enviei. Nem a terminei. Só precisava escrever o que diria se tivesse a chance novamente. Começou com: não sei se você é vítima ou participante, mas sei que está envolvido em algo que pode te destruir, e não posso te proteger disso a menos que me deixe, mas você não me excluiu assim. Você me apagou, e agora sou a única pessoa que sabe o que está por vir. E acho que você não percebe a rapidez com que isso vai acontecer. Fechei meu caderno depois disso. Lisa ligou novamente na segunda-feira. Ela disse: há alguém em quem confio no nível federal. Sem promessas, mas se você estiver disposta a se encontrar, posso marcar um encontro. Eu disse que sim, não porque estivesse pronta, mas porque esperar mais parecia cumplicidade. Eu não sabia exatamente o que os federais fariam ou qual seria o papel de Jason na versão deles dos acontecimentos. Mas eu sabia que, se guardasse esse segredo só para proteger meu coração, estaria fazendo exatamente o que Marissa esperava que eu fizesse. Nada. E isso nunca mais aconteceria. No dia seguinte, Lisa me enviou o endereço de um escritório particular e disse para trazer tudo. Sem nomes, sem apertos de mão, apenas uma conversa com alguém que sabia ouvir. Arrumei a pasta, o pendrive, minhas anotações e entrei naquela reunião com as costas eretas e as mãos firmes, porque, pela primeira vez desde aquele dia humilhante do casamento, eu não estava confusa nem emocionada. Eu estava preparada. E se Marissa pensava que eu ia desaparecer silenciosamente, ela estava prestes a descobrir o que acontece quando a pessoa que você apagou se torna a única que sabe a verdade. No momento em que entrei naquela reunião, eu soube que não havia como voltar atrás. O homem que conheci não era chamativo, não se apresentou com um título ou distintivo e não perdeu tempo com conversa fiada. Sentou-se à minha frente em um escritório cinza simples, assentiu uma vez e disse: vamos ver o que você tem. Entreguei a pasta e o pendrive, e durante a hora seguinte ele vasculhou tudo. Documentos de mudança de nome, faturas falsas, capturas de tela de contas conjuntas, e-mails e até mesmo os acordos de confidencialidade digitalizados. Ele não falava muito, apenas tomava notas e destacava trechos. E a cada poucos minutos, soltava um pequeno grunhido, não de surpresa, mas de reconhecimento, como se já tivesse visto versões daquilo antes. Quando finalmente ergueu os olhos, me fez uma pergunta: você acredita que seu filho está ciente de toda essa trama? E eu contei a verdade a ele. Eu não sabia. Não podia dizer sim porque ainda me apegava à ideia de que Jason pudesse ter se metido em algo que não entendia completamente. Mas também não podia dizer não. Não depois de ver o quão cúmplice ele parecia, parado ali, em silêncio, enquanto sua esposa me humilhava na frente de todos que conhecíamos. O homem assentiu novamente, fechou a pasta e disse: nós cuidamos disso daqui, mas você precisa entender uma coisa. Se isso virar uma investigação formal, seu nome pode aparecer. Você está preparado para isso? Eu disse que sim antes que ele terminasse a pergunta. Eu não me importava mais com as aparências, jantares familiares constrangedores ou o que as pessoas pudessem pensar. Eu me importava em expor o que eles tentavam esconder. Ele me disse para ficar quieto e não entrar em contato com Jason ou Marissa. Nenhum contato, nenhum aviso, nenhuma reação se algo estranho acontecesse. Eu concordei. Saí do escritório naquele dia com a sensação de ter entregado uma bomba. Alguém agora tinha que decidir se desarmaria ou detonaria. Fui para casa e esperei. Não demorou muito. Menos de 2 semanas depois, recebi uma ligação da Lisa. Algo está acontecendo, disse ela. Seja lá o que você deu a eles, está se movendo rápido. Eles não estão me dizendo muita coisa, mas talvez seja melhor você se preparar. Perguntei o que aquilo significava, e ela apenas disse: cuidado com as consequências. Não pisque. No dia seguinte, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Atendi. Era o Jason. Sua voz estava trêmula, irritada, dispersa. Que diabos você fez? Gritou ele. O que você mandou? Com quem você falou? Não respondi de imediato. Ele continuou. As contas da Marissa estão congeladas. Os pais dela estão sendo interrogados.
Estou recebendo ligações de pessoas que nem conheço perguntando sobre minhas finanças. Você está tentando me destruir. Mantive a calma e fiz uma pergunta a ele. Você sabia que ela mudou de nome? Ele ficou em silêncio. Nem por um segundo, por 5 segundos inteiros. Então ele disse: é complicado. Isso me disse tudo. Você sabia, eu disse. Você sabia sobre as empresas falsas, as contas conjuntas, a mudança de nome, tudo isso, e você ficou lá e deixou que ela me expulsasse do seu casamento como se eu não fosse nada. Ele disse algo que nunca vou esquecer. Não pensei que faria diferença. Era isso. Não pensei que faria diferença. Como se o meu lugar na vida dele fosse opcional. Uma nota de rodapé. Algo que ele pudesse apagar para manter a ilusão. Eu não gritei. Não chorei. Só disse: bem, agora importa, não é? Ele desligou. Sem desculpas, sem defesa, apenas silêncio. Sentei-me na cozinha e esperei que a culpa me atingisse, mas isso não aconteceu. Tudo o que senti foi clareza. Alguns dias depois, tudo começou a se desenrolar publicamente. A empresa da Marissa, qualquer que fosse a marca que ela tivesse construído, anunciou uma pausa temporária nas operações. Suas contas nas redes sociais desapareceram. O consultório odontológico do pai dela passou por uma reestruturação de pessoal. Os pedaços estavam se desfazendo em tempo real. E eu não precisei mexer um dedo. As pessoas começaram a falar. Ouvi de uma velha amiga que trabalhava no setor financeiro local que seu escritório havia sido contatado por investigadores sobre 2 das empresas falsas que Marissa usou nas faturas de Jason. Um dos padrinhos de casamento de Jason entrou em contato comigo, alguém com quem não falava há anos, e disse: Karen, não sei o que está acontecendo, mas está em todo lugar. As pessoas estão dizendo que ela usou um documento de identidade roubado para obter um visto. É verdade? Não confirmei nem neguei. Só disse que ela fez muitas escolhas e agora estão a persegui-la. E então veio a pior ligação. Jason de novo, desta vez chorando, sem gritar, sem culpar, apenas soluçando ao telefone como uma criança perdida. Vão prendê-la, disse ele. Eu não sabia até onde ia. Juro, mãe, eu não sabia de tudo. Eu queria acreditar nele. Mas aí ele disse: Você pode consertar isso? E eu sabia que ele ainda não tinha entendido. Ele ainda achava que eu estava lá para limpar a bagunça dele. Como se eu não tivesse sido excluída, descartada, humilhada. Eu disse a ele: Jason, você me disse que eu não importava. E agora a única razão pela qual tudo isso está sendo interrompido é porque eu prestei atenção, não porque você fez a coisa certa. Porque eu me recusei a ficar em silêncio. Ele tentou interromper. Eu não deixei. Você fez sua escolha. Você não vai poder me resgatar agora que tudo está quebrado. Eu tentei te avisar. Você me ignorou. Você a escolheu. Você deixou que ela me ignorasse. Você deixou que ela me apagasse da minha própria família. Ele disse: Eu estava com medo. Eu disse: Eu também. A diferença é que eu fiz algo a respeito. Foi a última vez que nos falamos. Não tive notícias dele desde então. Não sei o que aconteceu em seguida em detalhes. Não recebi um relato detalhado, mas soube pela Lisa que os procedimentos formais estavam em andamento. Não fui mencionado em nada publicamente. Eles me protegeram exatamente como disseram que fariam. Mas a história começou a vazar aos poucos. Artigos, rumores, declarações de instituições financeiras sobre prevenção de fraudes. E em tudo isso, vi o mesmo padrão. O nome de Marissa, seus pseudonimos, as empresas duvidosas, as transferências sem documentos. Jason estava ligado a isso. Talvez não legalmente ainda, mas na opinião pública, definitivamente. Eu estava fora de cena agora, e não da maneira que eles planejaram. Eles queriam que eu fosse apagado. Em vez disso, me tornei a única razão pela qual a verdade veio à tona. E quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que não me sentia vitorioso. Senti alívio porque, pela primeira vez em anos, eu não estava mais fingindo. Eu não estava fingindo que meu filho era o mesmo menino que eu criei.
Eu não estava fingindo que Marissa era apenas incompreendida. Eu não estava fingindo que ficar quieta me tornava uma pessoa melhor. Me tornava cúmplice. E agora eu estava acabado. Eles queimaram a ponte. Eu incendiei o resto. E não olhei para trás. Meses se passaram depois que tudo desmoronou, e a vida não voltou ao normal. Tudo se acalmou, ficou mais tranquilo, mais solitário, mas também mais claro. Eu não estava mais recebendo atualizações da Lisa. E parei de perguntar. Imaginei que, se algo grave acontecesse, ela me avisaria. Mas eu não precisava de detalhes. Eu tinha feito a minha parte, e quaisquer consequências que viessem a seguir não eram mais minhas. Eu não me sentia um herói e não queria pena. Mas também não ia agir como se estivesse arrependido do que tinha feito. A verdade é que eu nunca quis vingança. Eu só queria respeito. Eu queria um lugar à mesa, um lugar no casamento, algumas fotos no maldito quadro de memórias. Eu não queria destruir ninguém. Mas quando me expulsaram e tentaram fingir que eu não importava, me forçaram a prestar atenção. E quando prestei atenção, vi o que eles passaram anos tentando esconder. Voltei a trabalhar meio período em uma empresa de preparação de impostos porque ficar em casa estava me deixando louco. E comecei a caminhar todas as manhãs só para me distrair. Ninguém na minha vida sabia realmente o que aconteceu, exceto Daniela e Lisa. E era assim que eu preferia. As pessoas presumiam que Jason tinha ficado quieto porque se casou e seguiu em frente. E eu deixei que presumissem. Eu não queria explicar a história toda para pessoas que só se importavam com as fofocas. Eu queria reconstruir sem ter que reviver tudo repetidamente. Mas mesmo com todo esse esforço, ainda havia um vazio onde Jason costumava estar. Não era só por causa da traição. Era por causa do silêncio que se seguiu. Eu não tinha notícias dele desde aquela última ligação. E eu não esperava ter. Imaginei que ele estava se escondendo, tentando salvar o que restava do seu nome, ou talvez tivesse se convencido de que eu era o inimigo e não merecia mais nenhuma palavra. Aceitei isso. Não perdoei, mas aceitei. Então, uma tarde, algo inesperado aconteceu. Eu estava dobrando roupa quando a campainha tocou. Abri a porta e lá estava uma mulher que eu não reconheci. Ela parecia ter quase 30 anos, segurando uma criança pequena, talvez de 4 ou 5 anos. Ela perguntou: "Você é a Karen?" Eu respondi: "Sim." Cautelosamente, ela respondeu: "Sou a Sofia. Fui casada com o seu filho." Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. "Você o quê?" perguntei. Ela respondeu: "Fui casada com o Jason no exterior. Ele nunca se divorciou de mim. Descobri que ele se casou novamente pelas redes sociais e rastreei o endereço até você." Saí, completamente atordoada. "E este é?" perguntei, olhando para o garotinho. Ela respondeu: "Seu neto." Eu não disse nada. Apenas o encarei. Ela continuou: "Não estou aqui para causar problemas. Só achei que você deveria saber. Jason e eu ficamos juntos por 5 anos. Ele foi embora quando disse que tinha conseguido um emprego nos Estados Unidos. Prometeu que mandaria nos buscar. Parou de atender minhas ligações. Dei entrada no processo de abandono. Nunca mais ouvi falar dele. Fiquei com a boca seca." "Por que agora?" perguntei. Ela respondeu: "Porque meu filho merece saber de onde vem e porque vi seu nome em alguns artigos relacionados à investigação. Imaginei que, se alguém diria a verdade, seria você." Perguntei se ela queria entrar. Ela disse que sim. Sentamos na minha cozinha. Ela estava calma, educada, não amargurada, apenas exausta. Ela me mostrou fotos, documentos e até uma certidão de casamento antiga. Não havia dúvida. Jason já havia sido casado e nunca havia contado a ninguém. E o rapaz tinha os olhos de Jason. Sem dúvida. Eu não conseguia acreditar. Depois de tudo, depois das mentiras, da fraude, da forma como ele me apagou, agora eu estava sentada em frente a uma nora que eu nem sabia que existia e a um neto que tinha sido escondido, assim como eu. Perguntei o que ela planejava fazer. Ela disse: "Só quero que ele conheça a família dele."
Não preciso de dinheiro. Não estou aqui para processar. Só quero alguém na vida dele que não desapareça. Aquela frase me atingiu em cheio. Assenti e disse a ela que gostaria de ser essa pessoa. Ela sorriu. Era isso que eu esperava que você dissesse. Nas semanas seguintes, eles começaram a vir com mais frequência. Arrumei um quartinho para o menino. Comprei uma cadeirinha de carro. Aprendi a fazer os pratos que ele gostava. Nunca lhe contei nada de ruim sobre o pai. Só disse que às vezes os adultos fazem escolhas que não fazem sentido. Ele era jovem demais para precisar de mais do que isso. E Sofia se tornou uma amiga. Não por pena, não por trauma, mas porque nos entendíamos. Duas mulheres que foram enganadas, descartadas e deixadas para resolver a bagunça de outra pessoa. Construímos algo silencioso, mas sólido. Um novo tipo de família. E, pela primeira vez em muito tempo, não senti que estava esperando um pedido de desculpas. Não me importava se Jason ligasse. Não me importava se Marissa desaparecesse do planeta. Não me importava se as pessoas cochichassem pelas minhas costas, porque eu tinha minha vida de volta. E, de uma forma estranha, eu tinha mais do que tinha no começo. Eu tinha verdade. Eu tinha paz. E eu tinha um garotinho que me chamava de Nana e me abraçava como se eu fosse a pessoa mais segura do mundo. Então, não, eu não obtive justiça em um tribunal. Não recebi um grande pedido público de desculpas, mas recebi algo melhor. Eu tive que parar de fingir. Eu tive que pegar todas as mentiras deles e transformá-las em algo bom. E eu fiz isso sem gritar, sem ameaças, sem vingança. Eu fiz isso ouvindo, observando e me recusando a desaparecer. Eles tentaram me arruinar. Em vez disso, eu fui embora com tudo que importa. E eu não vou olhar para trás.